vocês estão destinados a serem cobertos pela água da barragem. Puxa vida. Acabou a reunião, quando ele confirmou que pelo projeto, como estava, nós seríamos inundados. A cidade todinha, o plano, a área urbana ia ser inundada. A gente às vezes passeia de barco, aí a pessoa diz assim, ah, mas ali era minha casa, aqui era a loja da fulana. Eles se localizam ainda naquele espaço, embaixo d'água, sabe? Primeiro, eles propuseram que nós nos organizássemos de que esta usina, esta obra do governo federal, não aconteceria às moldes das demais acontecidas de grandes obras até então. Nós vamos atender os indenizados, vamos relocá-los, vamos juntos programar a mudança da cidade de vocês. Bom, isso tudo a gente não confiou 100% no início, porque a gente sabia de outros projetos de estrada, de ferrovias e de usinas, principalmente, que a própria Elesul tinha construído algumas no Paraná, e que a inundação vinha, a água vinha e as pessoas tinham que sair de lá. Era necessário um bom entendimento com as populações atingidas. E o Brasil, nesse momento, era bastante autoritário e não conseguia, às vezes, tocar nas questões essenciais que são necessárias de serem tocadas para que um projeto desse possa resultar positivo. No início, o pessoal da empresa, bem pragmático, imaginava fazer um conjunto BNH, que era o modelo na época, quando se pensava de projetar alguma coisa urbana, eram aqueles conjuntos cemiteriais do BNH. Nós fomos mostrando que a solução tinha de ser uma solução para além de um conjunto de BNH e que soubesse recuperar valores locais e trouxe qualidades para Itá, que a velha Itá não conhecia, não é? E a primeira informação que saiu uma usina hidrelétrica em Itá, que iria alagar Itá, foi em 1968, quando veio um helicóptero para cá, fez uns sobrevoos, inclusive eu lembro dessa época, era menino, mas lembro porque meu pai pediu para fazer uma foto na frente desse helicóptero, então dali para cá a gente ficou focado sempre com esta mudança que ia acontecer em Itá. Em 1978 a notícia veio, e daí para frente foi um alvoroço. Esse foi o primeiro impacto. Mas depois as coisas foram se acomodando, informações vieram chegando e a população de Itá, juntamente com a comissão formada, foram ajeitando tudo e realmente o Itá deu certo como era de se esperar. Eu acho que a comunidade também gostou, porque viveu um período do susto, do primeiro impacto, né? De ter recebido essa notícia que a sua cidade ia ser alagada e ia sumir. Mas, posterior a este momento, começa então o anseio de querer a casa nova, a cidade nova, traçada, planejada. Então a comunidade ganhou com isso e se sente bem aqui. Se relocar ou se mudar, uma mudança voluntariamente, por qualquer razão, já é um transtorno, né? Você imagina mudar forçosamente 380 famílias, que nós éramos na Cidade Velha. Então são mais de 30 comunidades que tinha escola, capela, o clube, 5, 10, 50 famílias ali, né? Era distrito de municípios ou apenas comunidades menores. Itá, por exemplo, teve 8 comunidades atingidas só no município do Itá e as 8 estão totalmente quebradas, né? Como já é difícil hoje tu manter uma comunidade atuante, que dirá com uma saída de 70%, 80% do pessoal. Não há mais pessoal para autossustentar ela. Porque essa barragem levou embora, mas ela não preveu essa quebra da comunidade,
né, entendeu? Quer dizer, essas comunidades foram colocadas em outro lugar? Não foram. Não entendeu? foram? Não foram. Então, tipo assim, por isso que... Um foi para cá, outro foi pra porque as pessoas, os associados dessa comunidade saíram para outro rumo, mas a comunidade fica. E os remanescentes que ficaram, então ficaram assim, entre 20% e 30% muitas vezes, ou até menos do que Diminuiu isso. muito. Diminuiu demais, e aí quebra as comunidades. Vai pescar, mas não se importa tanto com os peixes. Ele simplesmente precisa estar ali, olhando o rio. O Brasil precisa de energia. A usina que está para vir desde o começo do século é construída. O rio será desviado e bloqueado por uma barragem e formará um lago que afundará igrejas, escolas, estradas, terra, pasto e bosque em tantas pequenas propriedades. Fiz 2 filmes sobre a cidade de Itá. E o protagonista dos 2 é sempre o rio. Quem conta a história, tudo gira em torno do rio. O documentário se chama Histórias do Oeste e na época eu fui mais em busca da situação de agonia, de ambiguidade, porque as pessoas estavam há muito tempo esperando o que ia acontecer. Não convém se desfazer disso aqui, nem ir para lugar nenhum, né? Laurentina e Maria José, uma falante, outra silenciosa, moram na primeira nascente do rio. Elas são filhas do cobrador de impostos, o homem que tentava evitar o contrabando naquela fronteira. Então existia um drama abafado. E eu fui em busca das histórias das pessoas que vivenciavam isso e, sobretudo, das transformações que afetavam não só o ambiente, mas a vida íntima, o comportamento, as atitudes. E foi uma experiência muito curiosa, muito marcante, porque eu vi como a sociedade se modificou rapidamente e o comportamento das pessoas a partir disso também. Aqui a cidade tem uma ponte e outra, tem mais de 3.000 metros. Então, às vezes acontece de ficar 8 dias sem ver uma pessoa, né? Um amigo. Né? Tu sabe que amanhã depois você não vai mais visitar a tua casa. Lá onde você brincou quando era criança, onde você correu de carinho, montou cavalo, aquela história toda. Isso é uma história, uma cultura que você tem que deixar de lado, né? Então, esses valores, por exemplo, até hoje não se tratou nada. Mas sim conseguimos uma boa equivalência na questão de remuneração, né? Então, tipo assim, o atingido da barragem do Itá, que foi atingido ganhando aquilo que ganhou por essa pesquisa de preço, ele conseguiu se relocar bem numa outra área. Não há queixas contra a empresa, mas houve todo um enfrentamento para nós chegarmos a isso. Que isso não era comum ser atendido. Fiz outro filme de ficção que era uma segunda parte dessa história em que todas as pessoas envolvidas no conflito, o sem terra, o engenheiro da empresa que queria fazer a usina e um antigo morador, eles precisavam se entender porque a balsa quebrou. E a balsa quebrada era uma espécie de metáfora de uma obra que não andava. Para você ter uma ideia, demorou 25 anos para a coisa acontecer. Então aquela balsa quebrada impedia que eles atravessassem o rio e eles tinham que superar as diferenças ali no meio das ruínas da cidade. Escuta aqui, moço. Eles roubaram casa. Nós não fizemos nada, senhor. Calma, gente, peraí, vamos com calma. São ruínas da prefeitura, do cemitério, do hospital e algumas pessoas ainda não alojadas porque justamente ninguém sabia o que fazer com elas. Caboclos, gente que trabalhava para alguém que nunca teve uma posse de terra documentada e, portanto, não tinha direito nenhum. Em 87 já vieram as 2 primeiras famílias que a Eletrosul entregou as casas, com chave na mão, casa pronta. E aí foi indo. Começou-se mais uma, mais 2, mais 3. Na sequência, já estava pronta na Cidade Nova a prefeitura, inclusive. Nós temos a Câmara de Vereadores. Assim que começou a usina, definitivamente pelo consórcio Itá, aí houve em final de 96, no aniversário do município da cidade, foi inaugurada a nova cidade de Itá, 13 de dezembro de 96. No início, houve uma certa, não sei se era rejeição ou era um pouco de receio dos mais idosos, principalmente, porque todo mundo falava da Cidade Nova, mas eles, né, ainda a gente morava todos lá embaixo ainda, né? Mas enfim, foi um processo bem...
vamos dizer assim, não muito dramático e nem desesperador. As pessoas de mais idade, elas têm laços mais fortes do que os mais jovens. Os mais jovens viam o novo como uma prosperidade. E os mais antigos, de mais idade, eles tinham o novo como perda do velho, sabe? Então, era mais emocionante, eles eram mais emotivos. A gente reuniu o poder público, fez uma convocação para todos os antigos moradores da Cidade Velha e buscar tudo o que achavam que ainda dava para trazer para a cidade, porque tinham esquecido, deixado lá por não interessar. Ou seja, até plantas, até árvores frutíferas, assim por diante. Feito esse resgate, cada um foi, você passou 2 dias arrancando árvore, buscando, era exatamente uma época que ainda dava para replantar mudas, que é em agosto, né? Bem, aí sim, depois, em 15 de novembro, quando fechou-se o desvio do Uruguai, que começou a encher o lago, aí era uma vamos dizer assim, quase uma romaria daqui para a Cidade Velha. Todo mundo queria ver quando a água chegava aonde ele morava. E assim passaram-se 2, porque ela subia bem lenta, né? O lago, acho que não recordo, demorou 5 meses para ser enchido o lago, né? Relativamente rápido pelo volume d'água, mas demorou-se porque não era uma época de muita chuva e tal, era começo de ano. Aqui no verão não é época de maior chuva, aqui é mais no inverno. Mas de qualquer maneira, a população ia e vinha a todo instante. Queria ir lá ver, e até onde ele morava, e ver a água chegar no pé, e enfim, fazer vamos dizer assim, a despedida final do local em que morava. Então, esse foi mais um momento emocionante, um momento que... Quando foi removida a cidade, removeu-se os vivos, as edificações, as construções, mas chegou o momento de remover os mortos. Foi um dos pontos, assim vamos dizer, de muito interesse de muitas pessoas de Itá, querendo saber o que ia acontecer. Foi um segundo funeral. Chamava-se a família, os parentes, os amigos, abria-se a cova, catava-se o que tinha de restos e se transportava fazia o translado para o novo cemitério. As pessoas choravam, se emocionavam, jogavam flores, tiravam até alguns objetos. Eu tenho uma amiga minha que tirou, não lembro se foi o brinco, o anel da avó e guardou de recordação que estava ainda ali, sabe? Isso era muito emocionante. É muito viva a contribuição das etnias migrantes que fizeram a colonização do interior do estado de Santa Catarina. E essas etnias, quando vieram, trouxeram os seus valores vernaculares, culturais, e quando tu passeia pelas cidades dessa região, tu vai ver que existe um vigor muito grande. As arquiteturas são discursivas e feitas pelos leigos em cima dos seus valores culturais que trouxeram da Europa. Ali nós trabalhamos basicamente com alemães, com italianos e polacos, né, que ocupam esses lugares do interior. A colonização de Itá teve início exatamente em 1919. Uns se fixaram no Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul eles buscavam novos horizontes em Santa Catarina. E Itá, eles colonizaram exatamente pela madeira que existia, e surge ali o primeiro ciclo da madeira nossa, que é o ciclo das balsas, que se cortava a madeira e se vendia para a Argentina via Rio Uruguai, pelas balsas, né? A madeira era muita e a única estrada, o rio. Troncos e tábuas, principalmente do pinheiro, eram puxados por bois e flutuavam em direção à Argentina.
Dali, muitas vezes, a madeira do Brasil era revendida a países europeus a preços mais altos. Era um negócio arriscado e inseguro que dependia das chuvas que enchiam o rio e da habilidade dos balseiros. Mas era o negócio mais rentável. Essa madeira era transportada nada mais do que 580 quilômetros daqui, né? Que o pessoal montado em cima das balsas ia até o Porto de Santo Tomé para vender lá para os argentinos, que naquela época lá se edificava a Grande Buenos Aires, né? Isso aqui daí era os remos, mas isso era bem maior, né? Nós levamos só madeira. A última viagem levamos 200 e poucas dúzias de pinheiro do Toso. A nossa última foi em 67, em setembro. E daí o governo trancou a exportação, né? Essa casa que a gente está vendo aqui era a casa do velho balseiro, tá? Então essa era a grande propriedade, a grande casa que tinha aqui na região. Então essa casa era de fato uma casa para fazer os eventos, né? E aí, com a vinda da usina de Itá, tem que derrubar essa casa, né? E aí ela simplesmente foi diluída. Mas, com a minha ideia que eu tive, eu pego dessa foto aqui para edificar essa construção aqui, né? Então essa casa tem essa frente ali. Nessa que nós estamos. Nessa que nós estamos aqui agora. Então ela tem essa frente em decorrência dessa casa aqui. Logo depois vem o ciclo da cachaça, que daí começa a ser o plantio da cana-de-açúcar e começa a se fabricar a cachaça, já é o segundo ciclo econômico de Itá. E depois vem a agropecuária daí, né? Aí há uma diversificação de cultura, né? Milho, soja, gado. Hoje o que sustenta Itá? Hoje o que sustenta Itá é a agropecuária. É a criação de suínos, criação de aves e a agricultura em si. Tem muita história do Itá submerso. E isso é um ponto altamente negativo, porque isso esconde a nossa história, esconde a nossa origem, né? Que, de fato, os balseiros foram pessoas assim que trabalharam nessa região. Bom, sempre perto do Rio Uruguai. E essa história toda, ela está submersa hoje. Então, tivéssemos recuperado ou pensados antes nesse processo todo, nós poderíamos ter o nosso acervo muito maior, muito mais legal. Principalmente as lembranças históricas e culturais. Essas ficaram bastante embaixo d'água, porque se perdeu aquele espaço que se construiu para ter um novo espaço. Esse novo espaço, ele trouxe ganhos, sim, ele trouxe ganhos na arquitetura, ele trouxe ganho nas edificações, nas construções, numa cidade nova, com a infraestrutura, mas se perdeu aquele laço do vizinho, da recriação das pessoas, do encontro no final da tarde, do chimarrão com o vizinho, que era muito importante. E teve que ser recriado nesta cidade. Então isso foi uma perda que a comunidade teve. A arquitetura carrega essa questão de representação e de símbolo e de afetividade. Fizemos muitos levantamentos de todas as casas e fomos conseguindo identificar valores dessa arquitetura do interior que estavam expressos no desenho das velhas habitações. A quantidade do colorido das casas é muito grande. Depois o desenho dos telhados na região, a região é dominada, naquela época, por telhas francesas. Então nós fomos elegendo. Então, elegemos as telhas francesas. Não faríamos em madeira as casas e faríamos detalhes em madeira, detalhes expressivos. Manteve-se alguns padrões. Tijolos, alusão às olarias, que também tinha aqui. Madeira, pelo ciclo da madeira. E arco, que buscou-se uma pesquisa na região. A colonização germânica, italiana, ela usa muito arco. Os lotes são fartos, os lotes rurais, então a casa não é confinada, nem é presa, não são geminadas umas com as outras. São casas normalmente soltas no meio de lotes. E isso é adoçado pela presença de varandas. Sempre uma metragem grande de varandas contornam o volume das casas e adoça a relação
do volume da casa com o terreno. E criam lugares de transição entre o externo e o interno muito agradáveis. As cozinhas dos moradores da cidade velha eram amplas. E a nova arquitetura trouxe uma cozinha mais compacta. Moderninha. Moderninha no ponto de vista da época, né? Da ilustração. Então, o que aconteceu? Se você observar as construções, todo mundo fez, como nós chamamos aqui, de puxadinho. Onde era a sacada ou a área, como nós chamamos, acaba sendo fechado e ampliado a cozinha, porque a cozinha era uma coisa importante para nós, da nossa cultura italiana e alemã. E a outra coisa também era o fogão a lenha. Era imprescindível que se tinha na cozinha fogão a lenha. São coisas que foram se perdendo com o tempo, neste processo de mudança. O setor elétrico, quando havia relocação, preferia destruir tudo, não queria que ficassem símbolos das coisas que foram alagadas. Mas a igreja era uma igreja muito discursiva, um grande templo. E nós fomos trabalhando e conseguimos construir uma base nas torres da igreja e que permaneceram dentro do lago depois da inundação. Aí houve um manifesto da comunidade, a comunidade se manifestou, cercou e não deixou derrubar. E Itá usa isso hoje como uma coisa ímpar na história e ela é o principal símbolo histórico-cultural nosso, são as torres da igreja, que ficou em volta da água. Essa elétrica eu consegui sem apoio de ninguém. Eu consegui lá no chão, sem engenheiro, sem nada, só na ideia na cabeça. Eu fiz várias elétricas. Eu fiz bastante aqui no município de Itá. Que hoje tenho pessoas velhas, com 90 anos, que gostaria de ver a história de Itá. E tem juventude que nasceu hoje. Também gostaria de olhar como que era passar, olhar como era a cidade velha de Itá. A gente sente um pouco assim que poderia ser investido um pouco mais na história, porque na época da transição da velha para nova, nós não se preocupamos tanto em resgatar objetos, fotos. Foi feito juntamente com o pessoal da Casa da Cultura e Turismo aqui de Itá, na qual eu fazia parte na época. Então nós poderíamos ter aproveitado mais. Isso com o tempo notamos que faltou, porque quando nós começamos a vender Itá, nós notamos que poderíamos ter mais informações. Se perdeu sim, porque eles tomaram um choque que, num certo sentido, fez desaparecer os vínculos com o passado da imigração, com o passado do Rio, que teve uma importância grande para a economia, uma relação com a natureza que na época era mais lúdica e agora se tornou profissional, por conta do turismo e dos produtos que eles fazem lá. Então eu não sei se é bom ou se é ruim, mas se tornou menos humano e mais técnica a relação com a vida. Pode ser um grande progresso, eu não sei. Eu gosto de lá e percebo como se desenvolveu de maneira positiva a cidade. Me pareceu que eles superaram esse conflito de uma maneira boa. Os líderes locais justamente nos pediam que a equipe revisitasse o plano que foi feito para atender necessidades contemporâneas que começam a surgir. Nós não temos a chance assim de ter grandes empresas, grandes indústrias, então o planejamento está sendo preparado prioritariamente para o turismo. Desenvolvimento, organizar a cidade, preparar o povo. Hotel com marina,
hotel com caminhada, enfim, um spa para deixar bem relaxado, tudo focando a água. Eles estão aproveitando a parte hídrica daqui com esse lago para vender Itá. Você não tem assim muita perspectiva comerciais para a geração de meia idade, mas criar os seus filhos aqui e você residir aqui é uma cidade tranquila, bom de morar, não falta nada, você tem acesso a centros maiores, próximos, então é muito gostoso, muito bom de morar aqui. Essa é a minha rua.